Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pessoal, então, estamos aqui com mais um vídeo direcionado para o concurso do Corpo de Bombeiros. Nessa aula, a gente vai dar continuidade à Física 3, tudo bem? A Física da Elétrica. Já vimos algumas coisas sobre eletrostática, cargas, e suas interações, quantização da carga. Hoje vamos ver campo elétrico e lei de Coulomb. Aqui a lei de Coulomb não está especificada, mas ela é muito importante para a gente entender vários assuntos aqui da física 3, ok? Campo elétrico e potencial elétrico estão intrinsecamente ligados a essa lei, mas já de adianto que já vimos muitas coisas aqui desse conteúdo programático. Essa parte aqui que eu estou marcando a gente já viu aqui no canal, tá bom? Já vimos muita coisa mesmo aqui. Vamos dar continuidade a esse tópico aqui, mas também vamos, na próxima aula, falar sobre os princípios fundamentais da dinâmica. Vamos levar as três físicas concomitantes, ok? O que a gente já viu também aqui foi a parte de termologia, ok? Vimos escalas termométricas, a variação de temperatura, ok? Ou seja, estamos adiantando esse conteúdo programático. Bom, hoje, como eu disse para vocês, a nossa aula vai se pautar exatamente em uma das principais leis da eletrostática ou da eletrodinâmica, como vocês quiserem, tudo bem? Hoje a gente vai se pautar na chamada lei de Coulomb, ok? O que vem ser a lei de Coulomb, pessoal? A lei de Coulomb, ela é um ente físico que foi estudada exatamente pelo físico Coulomb, tudo bem? E essa lei, ela se caracteriza por ser uma lei conservativa. Como assim? Bom, na natureza existem alguns tipos de leis, de grandezas, que a gente pode considerar que elas são conservativas. Ou seja, em todo o seu processo, ela se mantém. Ou seja, a lei de Coulomb, inicialmente, a gente pode considerar ela como sendo uma das leis conservativas. E existe outra lei conservativa? Sim, a lei da gravitação universal e a própria lei de Coulomb e a lei das interações que se permanece constante. Bom, como sendo a lei de Coulomb uma interação conservativa, né? Conservativa, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar que as interações entre elas vão permanecer ao longo do processo conservativa. Ou seja, a lei de Coulomb, para o início de conversa, é uma lei conservativa. E essa lei conservativa, ela segue exatamente os princípios conservativos. E quais seriam esses princípios conservativos? A gente vai ver ao longo dessa aula, ok? E a lei de Coulomb é exatamente, ela se trata da seguinte forma: a lei de Coulomb, que tratada pela fórmula da lei de Coulomb, que é força elétrica, é igual. A gente vai analisar também essa constante aqui, ó. A lei de Coulomb é uma constante vezes uma carga vezes a outra carga, isso aqui em módulo, tudo bem? Dividido pela distância ao quadrado. Assim, inicialmente é isso, força elétrica. Eu vou só apagar aqui esse EL para a gente não confundir com a força elástica, ok? Vou botar só força elétrica. Tudo bem? Ou seja, senhores, a força elétrica, ela tem essa constituição, ela tem essa lei primordial. Mas como é que a gente enuncia? Vamos falar agora mais a fundo da lei de Coulomb. Foi o francês Charles Auguste de Coulomb, né, que quem comprovou experimentalmente em 1685 as ideias do cientista inglês Priestley, tudo bem? Que afirmavam 10 anos antes que as forças de repulsão e atração entre as cargas deveriam ser regidas por uma lei semelhante da gravitação universal, ok? Como eu falei para vocês, esses cientistas descobriram que
essa atração entre as cargas, ou essas interações entre as cargas, elas seguiam uma lógica de lei conservativa, tudo bem? Ou seja, as interações elétricas, ou, na verdade, eletrostáticas, seguem a lógica conservativa. Ok? E assim, como é que a gente enuncia a lei de Coulomb? Ela pode ser representada da seguinte forma. As forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo um segmento de reta que as une. Ou seja, lembra aquela interação que a gente falou lá na primeira aula? Que são as interações entre as cargas, por exemplo, positiva e uma carga negativa? Então, essa interação aqui entre elas, a força que essa carga positiva faz na negativa, é a mesma que essa negativa faz na positiva, ok? Ou seja, pessoal, essa interação aqui eletrostática, ela segue um princípio conservativo, tudo bem? Ela segue exatamente o princípio conservativo. E a lei de Coulomb, ela é enunciada exatamente dessa forma que eu falei. Suas intensidades, elas são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas. O que é o módulo do produto das cargas? O módulo é isso aqui. Do produto é a multiplicação, no caso, entre as cargas, ok? Ou seja, falando em termos bem simplórios, as cargas, elas se multiplicam aqui em módulo e são divididas pela distância quadrada. Mas como é que isso é enunciado fisicamente? Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo da carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância das partículas. Ou seja, olhando para essa fórmula, o que a gente entende? A gente entende que quanto maior a distância entre entre as cargas ou os entes eletrostáticos, menor vai ser a força elétrica. E faz sentido. Por exemplo, se tem uma carga aqui positiva e tem uma carga aqui negativa, e essa distância aqui, por exemplo, for x, aqui vai ter uma força. Vai ser uma força elétrica. Mas, por exemplo, se eu tiver uma carga aqui mais próxima, uma positiva e uma negativa, ou seja, sei lá, dividir por 2 aqui o x, a distância, aqui vai ter uma força elétrica. Só que essa força elétrica aqui, por elas estarem mais perto, ela vai ser maior do que essa daqui. Entendeu? Ou seja, quanto menor a distância entre as cargas, maior a força. Isso aqui, onde uma grandeza... Isso aqui, que a gente tem na fórmula, por exemplo, que tem uma grandeza, ela diminui e a outra aumenta, ou vice-versa, a gente diz que ela é que a força elétrica versus a distância, eles são diretamente proporcionais. Tudo bem? São diretamente proporcionais. Ou seja, a força e a distância são diretamente proporcionais. E quem multiplica elas, no caso, a carga é uma constante. Tudo bem? Recordemos que se devemos entender por partículas os corpos de dimensões desprezíveis. Lembra? Partículas são corpos com dimensões desprezíveis. A gente não tem... eu tenho um cubo que mede 3 metros quadrados. Não, não tem. Eles são pontos. Tá tudo bem? Em comparação com as demais dimensões consideradas. A interação entre partículas eletrizadas manifesta através das forças de atração ou de repulsão. Se elas forem positivas e positivas, vão ter força de repulsão. Se forem positivas e negativas, vão ter atração. Tudo bem? Resumindo, se elas forem iguais, elas têm repulsão. Se forem diferentes, elas se atraem. Aí, no caso, se a gente tiver duas partículas eletrizadas com carga Q e uma Qzinha, a uma distância de uma da outra, de acordo com a lei de Coulomb, a intensidade da força da interação, no caso, atração ou repulsão, entre as cargas é dada por essa lei que eu enunciei aqui. Ó. Ou seja, essa aqui é a famosa lei de Coulomb, ou fórmula da lei de Coulomb, tudo bem? Mas eu vou falar para vocês, não se atentem muito a esse módulo, não. A maioria das questões a gente faz mesmo diretão, sem se atentar muito para esse módulo, tudo bem?
Sim, direto. Multiplica uma pela outra. Extensão quadrada eu considero positivo, tudo bem? Bom, em resumo, o princípio, o começo é isso daqui. O que a gente tem que saber para nossa prova sobre a lei de Coulomb, tudo bem? A gente tem que saber o seguinte, que essa constante, ela é trabalhada basicamente no vácuo. A grande maioria dos nossos problemas vão estar no vácuo, então a gente vai considerar que essa carga, ela, SK, ela é 9, 10 a nona Newton por metro quadrado, vezes, vezes o Coulomb menos 2, ok? Lógico, essa força aqui, ela é dada em newtons, tudo bem? A força elétrica é dada em newtons, ok? Bom, a unidade de carga, né? Vamos falar de unidade de carga agora. Só apagar esse quadro aqui, tudo bem? Vimos a lei, vamos agora falar da unidade de carga. Bom, pessoal, uma coisa que vocês têm que se atentar nos cálculos, né, de campo elétrico, lei de Coulomb, é a unidade, no caso da eletrostática, unidade de carga. A gente não estudou os elétrons, não viu que eles têm uma propriedade elétrica. Bom, para os nossos cálculos, a gente tem que considerar que as cargas positivas, os prótons, né, tem um símbolo de mais, e as cargas negativas tem símbolo de menos, ok? Aí, conforme a gente disse nos outros tópicos, a unidade de carga elétrica no sistema decimal é o Coulomb, ou seja, no sistema decimal a gente vai usar o Coulomb. Aí, no caso, como um Coulomb é uma carga muito grande, na prática são muito utilizados os submúltiplos. Como assim muito grandes? Exatamente. Porque aqui a gente está trabalhando já uma parte subatômica, tudo bem? Esses cálculos aqui são subatômicos. Então, assim, como assim subatômico, Miguel? Exatamente, eles são interações que acontecem de forma muito grande. Por exemplo, olha só. Por exemplo, a constante aqui. A constante do vácuo é 9, 10 a nona. Esse número é muito grande, entendeu? Esse número é muito grande. Então, assim, os cálculos aqui eles vão se dar dessa forma, de forma subatômica. E a gente sabe, né, que a carga elétrica, a gente já viu isso na outra aula, é, é quem é, mais ou menos N vezes zero. E que se é a carga elementar. Ou seja, uma carga elementar é 1,6 10 a menos 19. 1,6 a menos 19 Coulomb, tudo bem? Ou seja, a carga elementar é isso aqui. E a carga é dada por essa fórmula aqui, só recapitulando. Ou seja, a unidade de carga no sistema internacional é o Coulomb, mas só que às vezes nas questões vem um submúltiplo. Por exemplo, quando ele falar MC, ou seja, milli, ele está falando que é o millicoulomb. Aí o que é o millicoulomb? É exatamente 10 a menos 3. E o que é o microcoulomb? O microcoulomb é o 10 a menos o 6. Ok? No caso, coulomb. E o 10 a menos, vou fazer só dois aqui. E o 10 e o nano coulomb, exatamente 10 a menos 9. Ou seja, isso aqui são as formas com que ele pode dar a carga elétrica, ok? A carga elétrica. Alguma dúvida até aqui? Aí, como é que a gente faz esses cálculos para a lei de Coulomb? Só apagar aqui esse quadro. Vai guardando essas informações aí, ok? Como seria, por exemplo, uma questão envolvendo lei de Coulomb? Só para a gente se situar. Uma questão envolvendo lei de Coulomb, ela pede muita coisa. Por exemplo, ela pode pedir muita coisa. Imagina esse exemplo. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui, só um minutinho.
É aqui, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 de 8 a 10 a menos 8 coulomb e Q2 de menos 2 a 10 a menos 8 coulomb estão fixas no vácuo. Ou seja, elas estão separadas no vácuo. Como assim no vácuo? O vácuo é uma teoria hipotética para a gente resolver a maioria dos cálculos no ensino médio. Essa é a verdade. Estão fixos no vácuo, separada por uma distância D de 6 centímetros. Aí determine. Aí vamos ver, vamos lá, vamos passar para nossa lousa aqui. Ele vai pedir várias coisas, a gente vai resolvendo, ok? Mas esse aqui é um exemplo, ó. Guarda esse exemplo. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 de 8 a 10 a menos 8 coulomb e Q2, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa, estão fixas no vácuo, separadas por uma distância C. Ou seja, vai haver uma interação entre elas, mesmo estando no vácuo. E a distância entre elas é de 6 centímetros. 6 centímetros, tudo bem? E vamos resolver essa questão aí. Aí ele vai pedir várias coisas, a gente vai tentar resolver, ok? O que ele poderia pedir? O que ele poderia pedir? Ele poderia pedir primeiro de cara, a força entre elas, ok? A gente sai da força elétrica da atração, vamos ver aqui. Ou seja, elas têm uma carga positiva, né? Aqui, e tem uma carga negativa aqui. E elas estão aonde? Elas estão no vácuo, a uma distância uma da outra de quanto? 6 centímetros. Tudo bem? Essa carga aqui é a positiva, ela tem 8, 10 a menos 8 coulomb. E essa aqui, ela é negativa, ela é menos o quê? Ela é menos 2 a 10 a menos 8. Ela é menos 2 a 10 a menos 8. Menos 2 vezes a 10 a menos 8 coulomb. Aí ele quer saber a força elétrica. Tudo bem? Como ele disse para a gente que é no vácuo, a gente vai considerar a constante igual a 9, 10 a nona. Ok? Como é que foi? Ó, a constante que eu vou fazer com outra cor para vocês pegarem. A constante, né, de cara, K, aí Qzão, Qzinho, sobre 2, d ao quadrado, ok? Então, a força elétrica é quem? Quem é o K? 9, 10 a nona, porque a questão se dá no vácuo. Qzão, quem é Qzão? É 8. Pode ser um dos dois, no caso o Qzão vamos considerar positivo. 8, 10 a menos 8, vezes essa outra aqui. No caso seria menos 2 a 10 a menos 8. Módulo, para deixar tudo positivo. Ou seja, o módulo serve para isso, para deixar positivo. Agora, aqui está o segredo. Ó. Aqui está o bicho de 7 cabeças. Você tem que transformar a unidade. Como todo mundo aí está na unidade padrão, tipo Newton por metro quadrado, tudo bem? Por coulomb ao quadrado, você tem que deixar aqui a distância entre elas em metro, tudo bem? Como é que eu deixo, como é que eu faço de metro de centímetro para metro? Você tem que saber que 100 centímetros é igual a 1 metro. Por quê? Porque lá no nosso dispositivo, né, unidade padrão, decímetro, centímetro, milímetro. O centímetro estará aqui. Para passar para metro, eu divido para 100. Ou seja, 1 centímetro, 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí como é que fica aqui? Aí faz a regra de 3, né? Se eu tenho 6 centímetros, eu vou ter quantos metros? Aí 6 vezes o 6, aí vai ficar 6 dividido 6 100 vezes o x. Ou seja, é 6 a 10 a menos 2. Ok? Mas como é que eu poderia também fazer isso de outra forma? É só tu lembrar que isso aqui é 100. Cente. Se estiver antes do metro, é cente, no caso, negativo. Seria 6, 10 a menos 2 metros. Tudo bem? É como se fosse, por exemplo, sei lá, 6 milímetros. Ou 6 milímetros. Seria 6 a 10 a menos 3, ok? Ou seja, o que tu tem que saber aqui, o que tu tem que saber de cara? 1 metro está para 100 centímetros. Aí tu faz a regra de 3 aqui e acha que 6 centímetros é 6 a 10 a menos 2, o que? Metros. Ou seja, eu boto aqui 6, 10 a menos 2 ao quadrado, que é o quadrado. Ok? A força elétrica é quem? 9, 10 a nona, 9, 10 a nona, vezes 8 vezes 2, 16, tá? 16, menos 8 mais menos 8. Menos 8 é menos 16 aqui também. Menos 16. Só que, como isso aqui tem módulo, ó, ele tira esse sinal negativo, ok? Quando está em módulo, alguma coisa está em módulo, por exemplo, se eu tenho um menos A em módulo,
É só o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu só vou tirar o A desse negativo, aí ele vai ficar positivo. É só isso aqui que ele está dizendo, tudo bem? Deixa eu ver se consigo diminuir aqui mais para ficar mais... isso, para vocês pegarem mais aqui, ok? Ou seja, a força elétrica é 16 da menos 9 vezes 10 é nona, vezes 16 é menos 16, 16 elevado a menos 16. Só eu errei aqui, tá? Tem que ajeitar isso aqui, ó. Como é que fica aqui? Aqui fica aqui, assim, 8 vezes 2, 16. Aí vezes 10, menos 8 com menos 8 dá menos 16. É isso que eu quis dizer. Sobre 6 ao quadrado é 36, vezes 10 aqui, ó. É menos 2, 10 elevado ao quadrado, eu só pego esse valor aqui e multiplico esse aqui. É 10 vezes menos 4, elevado a menos 4. Ok? Tem que estudar isso. Vou só fazer uma revisãozinha aqui rapidinho com vocês. Bom, olha só, eu vou fazer uma revisão aqui, tá? Revisão de algumas propriedades. Quando você tem, por exemplo, um 10 ao quadrado elevado a 3, você só pega esse aqui, ó, e multiplica. Ó. 10 vezes 3, seja, fica 10 elevado a sexta. Tudo bem? E se for negativo? 10 ao quadrado vezes menos 3. Fica exatamente 10 a menos 6. Só que menos 6, tu sabe que ele está aqui em cima, ele veio lá de baixo, ou seja, 1 sobre 10 a sexta. Ok? Outra coisa, por exemplo, se ele te falasse o seguinte, qual foi o outro cálculo que nós fizemos aqui? Foi isso aqui, né? Quando você tem, por exemplo, um 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2, o que tu faz aqui? Tu conserva a base e tu soma os expoentes. Quando for multiplicação, tu soma os expoentes. No caso, menos 3 mais menos 2, mais um menos 2. Aí fica 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Aí fica aqui a 10, menos 3 com mais menos 2, dá menos 3 menos 2, menos 3 menos 2, que vai dar 10 a menos 5. Ok? Aí que foi o outro cálculo que nós fizemos aqui. Não, já fizemos tudo aqui, tudo bem? E o módulo, que eu tenho um valor aqui de módulo, né? Por exemplo, menos A, ele vai dar A. Ou seja, menos 3, por exemplo, vai dar 3. Exatamente esse módulo está aqui. O módulo ele transforma o número negativo no número positivo. Ok? Ok? Presta atenção nisso. Vamos fazer outra coisa aqui. Qual outra coisa que nós vamos fazer? É fazer o cálculo aqui, né? 9 vezes 16 sobre 36. Ok? Como é que vai ficar isso aí? Dá para simplificar? Primeira coisa que você faz é ver se dá para simplificar. Tudo bem? Ver se dá para simplificar. O que dá para simplificar aqui? Dá para simplificar por 2 aqui, ó. Por 2 aqui, por 2 aqui. Como assim? Divide aqui por 2 e aqui por 2. Como é que vai ficar? Vai ficar 9, 10 a 9. Aí eu dividi, né? Então isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 16. E aqui vai ficar 18, né? Que eu dividi para 2. 10 a menos 4. Ok? Aí a força elétrica dá para dividir também aqui, ó, esse aqui, ó, por esse, por 3, ou seja, aqui vai ficar 3, 10 a nona, vezes 8, 10 a menos 16. Eu estou simplificando para não ter que fazer um monte de conta e diminuir. Eu dividir isso aqui por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 18 dividido por 3 dá 6, 10 a menos 4. Dá para simplificar? Dá, por 3 aqui, ó. Eu divido isso aqui por 3, isso aqui por 3. 3 dividir para 3 dá 1, ou seja, 1. 10 a nona, vezes 8, 10 a menos 16. Ok? Aí isso aqui eu dividi por 3, que vai dar 2. 2 a 10 a menos 4. Ok? Aí como é que vai ficar aqui? Como é que vai ficar aqui? Esse aqui vai com esse aqui, aí vai ficar aqui 10 a nona vezes 10 a menos 16. Aí tu conserva a base e soma os expoentes, né? Aí 9 menos 16. 9 com 16 é quanto? Sinal diferente, ó, sinal diferente, conserva o sinal do maior e soma. No caso, subtrai. Conserva o sinal do maior e subtrai. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ou seja, 10 a menos 7. Aqui em cima vai dar 8 vezes 10 a menos 7, e aqui embaixo vai dar 2
vai dar 2, 10 a menos 4. É menos 4. Tudo bem? Ó, 8 com 2, quanto é 8 com 2? 8 dividido para 2 é 4. Então, a força elétrica aqui vai ser quem? Vai ser exatamente 4. Aí, agora, quando você tiver essa aqui é a multiplicação. Multiplicação do conserva a base e somos expoente. Aqui na divisão, por exemplo, 10 a menos 3 sobre 10 a menos 2, o que tu faz? Tu conserva a base e subtrai o expoente. Na multiplicação, tu soma. Na divisão, tu subtrai. Ou seja, 10, conserva, né? Aí fica menos o 3, menos o menos o 2. Aí fica 10, menos 3, menos com menos dá mais 2. Aí que eu acabei de falar, conserva o saldo maior e subtrai. 3 menos 2, 1. Ou seja, aqui embaixo, ou seja, aqui vai ficar 4, né? Isso aqui vai ficar 10 a menos 1. 10 a menos 1. Foi isso ou a gente errou em algum lugar? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, né? Feito. Negativo e aqui embaixo 4. Aí aqui vai ficar menos 7 com 4. Ah, tá. Isso aqui foi nosso exemplo, né? Não é isso aqui. Eu tô viajando. Isso aqui foi só um exemplo que eu fiz. Agora vamos fazer o nosso cálculo. Isso aqui, conserva a base e subtrai o expoente. Ou seja, menos 7. Aí menos o menos 4. Ok? Menos o 7. Menos com menos dá mais 4. Ou seja, conserva o saldo maior e subtrai. 7 menos 4, 3. Ou seja, 10A menos o 3 o quê? 10 a menos o 3 o quê? Newton, porque é força. Ok? Ou seja, fizemos o cálculo para a nossa força. O segredo aqui é se atentar às unidades, tudo bem? Por isso que eu fiz essa revisão aqui, ó, que é para vocês não errarem. Mas o que é que acontece? Quando for multiplicação, por exemplo, 10 elevado a um valor A vezes 10 elevado a um valor B, tu vai conservar e somar A mais o B. Quando for divisão, por exemplo, de um A sobre um B, né? Tu conserva a base e subtrai o expoente, A menos o B. Ok? Nunca esqueça disso, por favor. A gente vai fazer um tópico de revisão nesse material aqui para vocês. Aí qual seria a outra pergunta, por exemplo? A intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma carga Q3, por exemplo, 10 a menos 8, colocado no ponto médio do segmento que une Q1 a Q2, Ou seja, o que ele fez aqui? Ele tinha as duas cargas aqui, né? Uma carga, por exemplo, aqui positiva e aqui uma carga negativa. Aí não tinha o que fazer e colocou outra carga. Eu não vou fazer essa para vocês, eu só vou dizer como é que ficaria o esquema, né? Por exemplo, tem uma carga aqui positiva, o mesmo problema, só que ele acrescentou outra carga. E aqui negativa, mas ele botou uma carga positiva aqui, ó. Aí eu vou chamar isso aqui de carga A, carga B e carga C. Aí como é que ficaria isso? Lembra que eu falei para vocês que as cargas de sinais iguais se repelem? Ou seja, vou fazer isso de uma forma melhor. Peraí, só botar aqui. Como é que ficaria, por exemplo, aqui, ó? Se eu tenho uma carga aqui positiva, né? Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Eu tenho uma carga aqui, por exemplo, positiva. Eu tenho uma aqui, ó. Aí eu tinha aqui a negativa, né? Uma distância. E eu botei uma carga positiva aqui. O que vai acontecer? Nessa interação aqui, o que vai acontecer? É que essa carga aqui, ó, essa carga positiva, ela vai repulsar a carga para esse lado aqui, ó. E essa carga, ao mesmo tempo negativa, ela tipo assim, essa carga positiva vai ser atraída pela negativa, e vai reprimir a positiva, ou seja, essa carga ficaria assim, ó. Ou seja, aí essa aqui seria qual? Seria para lá, ó. E essa aqui, ó. Ok? Ou seja, essa carga positiva aqui, ela seria atraída para cá, para esse lado, e sofreria repulsão desse lado. Tudo bem? Ou seja, você tem que se atentar exatamente a esse cálculo. Ok? Aí, no caso, ficaria mais ou menos assim, ó. Aí, apagando esses vetores para o lado aqui, ficaria mais ou menos aqui, ó. Ficaria só o vetor para o lado direito, ok? Por quê? Exatamente, porque no caso, se eu colocasse uma carga aqui no meio,
essa aqui é repulsar essa, ou seja, essa aqui é para lá, e essa aqui vinha para cá, tudo bem? Ou seja, aqui sofreria repulsão, aqui no meio aconteceria repulsão e aqui aconteceria atração. Ok? Por quê? Porque eu botei uma carga no meio, ia desprezar essa, digamos, da esquerda. Aí a figura ia ficar mais ou menos essa que eu estou falando para vocês. Aí a carga do meio, ela ia partir, ela ia correr para a carga negativa, entendeu? A gente observa que o modo da força resultante é igual à soma dos modos das forças, ok? Ou seja, assim, pela lei de Coulomb, a gente faria esse cálculo. Mas para não ficar muito grande a aula, a gente vai ficar só com esse exemplo. Aí depois você pensa nesse outro exemplo que eu deixei aqui, tudo bem? Aí você manda no comentário como é que ficaria e eu respondo vocês. Mas a ideia aqui na lei de Coulomb é exatamente analisar as forças, tudo bem? As forças que atuam no sistema. E ter muito cuidado na hora de fazer os cálculos. Ter muito cuidado na hora de desenvolver os cálculos. Mas, assim, no mais, a lei de Coulomb, ela é isso, hein? Entendeu? Ela é isso. Aí eu espero que vocês façam as questões, revisem, porque esse conteúdo é importante, por exemplo, para campo elétrico, ok? Esse conteúdo é importante para campo elétrico e os demais tópicos que a gente vai ver aqui de exatamente de eletrostática e eletrodinâmica. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu tentei não me estender muito na lei de Coulomb, e qualquer coisa vocês mandam suas dúvidas, mandam suas perguntas, tudo bem? Que a gente vai resolvendo ao longo das nossas aulas. Então, assim, o que eu peço sempre é que vocês, como a gente está começando, que vocês compartilhem o nosso canal, que vocês nos ajudem. Ok? Eu acredito que a média é uma preguiçosa. Eu abri a porta 6h30 da manhã. Só quem veio foi a Mel. Bom, aqui, ó. Como é, Pidinho?